O milionário Eduardo Almeida nunca anunciava sua chegada quando voltava de viagem. Gostava de surpreender a família, encontrar tudo em sua forma mais natural. Naquela noite, o voo antecipado de Lisboa o trouxe para casa quase um dia antes do esperado. Enquanto seu motorista estacionava o carro diante da imensa mansão, Eduardo sentiu uma estranha ansiedade. Talvez fosse apenas o cansaço, mas havia algo diferente no ar, uma sensação pesada que ele não soube explicar. Assim que abriu a porta principal, esperava ouvir passos, vozes, talvez a risada de sua filha ou o caloroso bem-vindo de Clara. Mas encontrou apenas um silêncio cortante, tão espesso que o fez parar no hall de entrada, como se tivesse adentrado um território desconhecido. As luzes da sala estavam acesas, mas mal alinhadas, uma lâmpada piscava levemente, criando uma atmosfera desconfortável. Eduardo deixou a mala no chão e caminhou devagar pela sala. O primeiro detalhe chamou sua atenção, um par de taças de vinho sobre a mesa de centro. Não era incomum Clara beber uma taça, mas duas, lado a lado, ainda com marcas frescas de batom e impressões digitais, soavam como um enigma. Ele tocou no vidro, ainda úmido, o que indicava que alguém tinha estado ali recentemente. Seu olhar se desviou para o sofá. A manta de lã estava jogada de maneira descuidada, como se alguém tivesse saído às pressas. Ao lado, um livro aberto sobre a poltrona, mas não era o estilo de leitura de Clara. O coração de Eduardo acelerou. Não parecia apenas bagunça, parecia um cenário interrompido. Ele chamou pelo mordomo, Rogério, mas não obteve resposta. Caminhou até o corredor e ouviu um estalo vindo da cozinha, como se uma porta tivesse se fechado lentamente. Um arrepio percorreu sua espinha. Eduardo percebeu que, naquela casa tão familiar, havia algo que lhe era completamente estranho. Ele estava em seu lar, mas já não se sentia dono dele. Era como se segredos invisíveis ocupassem cada canto, aguardando o momento de se revelarem. A respiração ficou pesada, e Eduardo entendeu que a noite estava apenas começando, e não seria nada parecida com o reencontro tranquilo que havia imaginado. Eduardo caminhava lentamente pela sala, cada detalhe lhe parecia um enigma. Quando Clara surgiu no topo da escada, vestida com um robe de seda azul, o milionário notou o leve tremor em suas mãos. O rosto dela estava mais pálido que o normal, os olhos evitavam o dele. Clara costumava correr para abraçá-lo após cada viagem, mas desta vez ficou parada, como se sua presença antecipada tivesse quebrado um delicado equilíbrio. Eduardo, você já voltou? Disse ela, com a voz hesitante. O coração dele apertou. Aquela pergunta não era de saudade, mas de susto. Ele observou a maneira como Clara desceu os degraus, ajeitando o cinto do robe, como se quisesse esconder algo em sua pressa. O silêncio entre eles se tornou insuportável, interrompido apenas pelo som de seus próprios passos no piso de mármore. Eduardo desviou o olhar para a mesa. As duas taças de vinho continuavam ali, agora como testemunhas de um encontro que nunca lhe fora contado. Aproximou-se e ergueu uma delas diante de Clara. O vinho ainda tinha perfume, e gotas escorreram pelo vidro como se estivessem rindo dele. Esperava alguém? Perguntou em tom firme, mas sem elevar a voz. Clara engoliu em seco. Não, estava apenas, hesitou, procurando palavras no vazio. Eduardo notou o rubor repentino no rosto dela. Mais uma pista, mais um sinal de que algo estava oculto. Enquanto ela falava, ele percebeu um detalhe no chão, um paletó masculino, dobrado de maneira descuidada sobre a poltrona, algo que não lhe pertencia. O ar ficou mais pesado. Um turbilhão de pensamentos invadiu sua mente. Seria um amante escondido? Teria Clara ousado manchar anos de casamento com uma traição tão evidente? Ou havia algo muito maior, muito mais profundo, escondido sob aquele nervosismo? Clara se aproximou, tentando sorrir, mas o tremor em seus lábios denunciava que havia segredos que ela não estava pronta para revelar. Eduardo, com a taça ainda na mão, percebeu que não poderia confiar em respostas rápidas. Ali, naquela sala iluminada demais para tanta escuridão interna, começava um jogo silencioso de descobertas e desconfianças. Eduardo ainda segurava a taça de vinho quando ouviu passos vindos do corredor lateral.
O som foi contido, quase furtivo, mas suficiente para despertar todos os seus sentidos. Minutos depois, o mordomo Rogério apareceu, ajustando os punhos da camisa e evitando encarar o patrão. Ele servirá a família por mais de 2 décadas, sempre pontual, sempre discreto. Mas naquela noite havia algo diferente em sua postura. Senhor Almeida, não esperava vê-lo de volta tão cedo, disse Rogério, a voz firme demais para quem aparentava surpresa. Eduardo analisou o mordomo de cima a baixo. A gravata estava mal ajustada, e havia um brilho de suor em sua testa. Não era comum vê-lo descomposto. O milionário sentiu que, além de Clara, também Rogério parecia esconder uma verdade. Não é essa a primeira vez que você parece surpreso hoje, Rogério, respondeu Eduardo, encarando-o fixamente. Há algo que deveria me contar? O mordomo pigarreou, desviou os olhos e se limitou a dizer, apenas cuido da casa, senhor. Nada além disso. Mas Eduardo notou que ele mantinha as mãos atrás das costas, como se escondesse algo. O silêncio entre os três, Eduardo, Clara e Rogério, foi cortado de repente por um som abafado vindo da ala de hóspedes. Parecia uma voz, um murmúrio distante, como se alguém tivesse tentado sussurrar e, no esforço, deixado escapar um tom mais alto. Clara regalou os olhos, disfarçando com uma tosse forçada. Rogério, por sua vez, deu um passo em direção à cozinha, tentando abafar a situação. Eduardo, porém, já estava atento demais para ignorar. Seu coração acelerou, e a desconfiança se espalhou em sua mente. Não era apenas sobre taças de vinho, nem sobre um hobby mal ajustado. Aquela casa inteira parecia guardar um segredo coletivo. O milionário respirou fundo, seus olhos fixos na direção do corredor. A cada segundo, o som de vozes abafadas se tornava mais claro, embora indecifrável. Ele percebeu que já não podia confiar em ninguém, nem em sua esposa, nem em seu mordomo fiel. Algo acontecia dentro daquelas paredes, e todos pareciam cúmplices. E, pela primeira vez em anos, Eduardo sentiu medo do que poderia encontrar dentro da própria casa. Eduardo caminhava em silêncio pelo corredor que levava à ala de hóspedes. Cada passo ecoava no piso de madeira, misturado com aqueles murmúrios que agora se tornavam mais nítidos. Ao se aproximar, distinguiu 2 vozes conhecidas. Abriu a porta entreaberta com cuidado e ali encontrou sua filha Marina, de 30 anos, gesticulando de forma nervosa diante do primo Henrique. O ar da sala parecia pesado, como se tivesse interrompido uma confissão importante. Marina, ao notar a presença do pai, empalideceu. Henrique ajeitou o paletó rapidamente, como quem fora pego em uma cena imprópria. Pai, você voltou mais cedo, disse Marina, tentando sorrir, mas a voz lhe saiu trêmula. Eduardo olhou para os dois, alternando o olhar. Pelo visto, voltei cedo demais, respondeu, cruzando os braços. Henrique pigarreou e tentou assumir o controle da situação. Estávamos apenas conversando sobre negócios, Eduardo. Nada que o deva preocupar. Mas o milionário conhecia bem os sinais. O suor no rosto da filha, a maneira como ela evitava contato visual, e a respiração acelerada de Henrique. Nada daquilo parecia conversa banal. Ele sentiu uma pontada de frustração e de raiva. Primeiro Clara, agora Marina. Todos escondiam algo. Negócios? Eduardo se aproximou, a voz grave. Negócios não se discutem em sussurros, nem com portas fechadas. Marina olhou para Henrique, como quem pede socorro. Ele balançou a cabeça discretamente, um gesto rápido que Eduardo percebeu. Havia cumplicidade ali, uma trama que se tecia pelas costas dele. Pai, eu não posso explicar agora, Marina disse, quase em lágrimas. Mas não é o que você pensa. Essas palavras apenas aumentaram a desconfiança. Eduardo sentiu que algo maior, mais profundo, estava sendo arquitetado. Não era apenas sobre Clara e as taças de vinho. Não era apenas sobre Rogério e seu comportamento evasivo. Agora até sua filha parecia fazer parte de um segredo coletivo que unia todos contra ele. Naquele instante, o milionário compreendeu que estava cercado por rostos familiares que já não lhe inspiravam confiança.
E a mansão, antes refúgio de sua família, transformava-se num labirinto de sombras e conspirações silenciosas. Eduardo entrou em seu escritório decidido a refletir, longe dos olhares evasivos da esposa, da filha e do primo. Era o único espaço da mansão que ainda lhe parecia seguro. Mas, ao acender o abajur sobre a mesa de carvalho, percebeu algo que o deixou inquieto: um envelope de papel grosso, antigo, colocado exatamente no centro, como se alguém tivesse feito questão de deixá-lo ali. O milionário abriu o envelope com cautela. Dentro, havia um documento amarelado pelo tempo, assinado por um nome que fez seu coração disparar: Alcides Brandão, um ex-sócio de seu pai, conhecido por ter sido afastado em circunstâncias nebulosas. Eduardo recordava-se das histórias: negócios mal resolvidos, acusações de fraude, um rompimento marcado por rancor. O texto falava de uma herança contestada, de dívidas que nunca haviam sido pagas, de terras vendidas ilegalmente no interior de Minas Gerais. Pior ainda, mencionava um acordo de silêncio assinado pelo próprio pai de Eduardo, acordo que poderia ser usado agora para destruir não apenas a reputação da família, mas também todo o império que ele construíra. Suas mãos tremeram ao ler a última linha: se este documento veio parar em suas mãos, saiba que o tempo da verdade chegou. O que foi escondido retorna para cobrar seu preço. O estômago de Eduardo revirou. Não era mais apenas a desconfiança sobre Clara ou Marina, nem a sensação de conspiração doméstica. Aquilo era maior. Se essa informação viesse a público, não só perderia a confiança da família, mas também os negócios, os investimentos, talvez, até a mansão em que vivia. De repente, ouviu um barulho na porta. Eduardo a fechou rapidamente, escondendo o documento em uma gaveta secreta da escrivaninha. Ao girar a chave, percebeu a sombra de alguém se afastando pelo corredor. Alguém sabia da existência daquele envelope. O peso agora era duplo: proteger a família dos segredos internos e, ao mesmo tempo, defender-se de um inimigo que parecia manipular cada passo, cada silêncio, cada detalhe da casa. Pela primeira vez, Eduardo compreendeu que não se tratava apenas de confiança, mas de sobrevivência. Eduardo desceu as escadas com passos firmes, o coração acelerado e o documento ainda queimando em sua mente. Encontrou Clara na sala, sentada no sofá, tentando disfarçar a inquietação ao folhear uma revista que claramente não lia. Ele se aproximou, o olhar duro, e sem rodeios colocou a questão: quem esteve aqui, Clara? Quem deixou esse documento no meu escritório? Perguntou, a voz baixa, mas carregada de fúria contida. Ela ergueu os olhos marejados, já sabendo que não conseguiria sustentar uma mentira por muito tempo. Eduardo, você precisa acreditar em mim, não houve traição. Não existe outro homem, disse entre lágrimas, a respiração descompassada. O milionário estreitou os olhos. Então por que esse nervosismo? Por que tantas coisas escondidas? Clara segurou firme as mãos dele, como se temesse perdê-lo não apenas como marido, mas como pilar da família. Eu escondi porque estava tentando proteger a nossa filha, Marina. O silêncio que se seguiu foi mais doloroso que qualquer acusação. Eduardo recuou um passo, sentindo o chão fugir debaixo de seus pés. Proteger de quê, Clara? O que Marina tem a ver com esses papéis, com esse fantasma do passado? Ela chorou mais intensamente, cobrindo o rosto com as mãos. Marina descobriu coisas que não deveria, segredos da família, dívidas, acordos antigos que o seu pai deixou para trás. Alguém a procurou, Eduardo. Alguém que sabia exatamente como chantagear uma jovem vulnerável. O ar na mansão se tornou sufocante, como se as paredes carregassem o peso de cada segredo nunca dito. Eduardo sentiu o peito apertar. Sua filha, a quem ele jurara dar uma vida sem sombras, estava envolvida até o pescoço nas consequências de erros que não eram dela. Quem a procurou? Insistiu, a voz quase um sussurro. Clara não respondeu de imediato. Seu silêncio foi tão perturbador quanto qualquer confissão. Eduardo percebeu que a rede de mistérios ao redor de Marina era mais profunda do que imaginava, e que a própria esposa não sabia como romper esse ciclo de mentiras sem destruir o que restava da família. A mansão, iluminada pelas luzes frias,
parecia encolher à volta deles, transformando cada cômodo em uma prisão invisível, onde todos eram reféns de segredos que cresciam como sombras intermináveis. Henrique surgiu no salão principal com a respiração ofegante, como se tivesse ouvido toda a conversa de Eduardo e Clara. Marina o seguia de perto, o olhar aflito. O silêncio foi quebrado quando Henrique ergueu a voz, firme, mas carregada de nervosismo. Eduardo, não adianta mais esconder. Existe uma chantagem contra nossa família. E não é algo recente, vem de muito antes, dos erros que seu pai cometeu. Eduardo se virou, os olhos faiscando de incredulidade. Chantagem? Então é isso? Vocês todos sabiam e preferiram me tratar como um estranho dentro da minha própria casa? Marina tentou intervir, mas Henrique ergueu a mão, pedindo calma. Um homem apareceu meses atrás. Ele tinha documentos, provas, dizia conhecer todos os pecados dos Almeida. Dívidas, fraudes, acordos que deveriam ter sido enterrados com o tempo. Ele exige dinheiro, e não pouco. O milionário sentiu o sangue ferver. E vocês esconderam isso de mim? Antes que a discussão escalasse ainda mais, Rogério entrou na sala carregando uma bandeja, como se quisesse disfarçar sua presença. Mas o olhar rápido de Henrique denunciou algo. Não tente se fazer de inocente, Rogério. Você também está envolvido. O mordomo congelou. As mãos tremeram e a bandeja quase caiu. Eduardo avançou 2 passos, a voz cortante. Explique-se agora. Com um rosto pálido, Rogério murmurou, eu não tive escolha, ele me procurou primeiro. Disse que, se eu não ajudasse, destruiria todos vocês. Eu tentei proteger a família, senhor. Eduardo sentiu o chão se abrir. O homem em quem confiara por décadas revelava-se cúmplice. Clara levou as mãos ao rosto, Marina deixou escapar um soluço, e Henrique apenas encarava Rogério com um ódio contido. Naquele instante, todos mostraram novas faces, Clara, a esposa protetora, Marina, a filha frágil enredada em segredos, Henrique, o portador de uma verdade amarga, Rogério, o fiel traído pela própria fraqueza. E Eduardo, sozinho no centro, cercado por máscaras que desmoronavam, entendia finalmente que o inimigo não estava apenas do lado de fora. A ameaça já havia contaminado cada canto de sua casa. A noite avançava quando um envelope preto foi deslizado por baixo da porta principal da mansão. Eduardo pegou de imediato, já com a sensação de que carregava mais um golpe em sua já frágil paz. Dentro havia uma carta curta, escrita à mão, não adianta lutar contra o passado. Encontre-me amanhã à meia-noite, no antigo galpão dos Almeida. Caso contrário, todos saberão quem você realmente é. O nome ao final da mensagem fez Eduardo sentir o sangue gelar, Otávio Ferraz. Um sócio que ele havia traído anos atrás, quando ainda construía seu império. Na época, Eduardo desviara investimentos, manipulara contratos e deixara Otávio à beira da ruína. Pensara que aquele episódio tinha sido enterrado no esquecimento, mas agora retornava com força avassaladora. Clara leu a carta sobre os ombros do marido e levou a mão à boca, horrorizada. Então é ele, todo esse tempo, murmurou. Marina, que ouvia da escada, desceu em prantos. Ele me procurou, pai. Disse que tinha provas, que podia destruir nossa família. Eu não sabia o que fazer, por isso escondi de você. Eduardo fechou os olhos, sentindo o peso esmagador da culpa. Aquilo não era apenas sobre chantagem. Era a consequência direta de seus próprios erros, escolhas feitas com arrogância e ambição. Agora, a honra de sua família estava em risco. Henrique, firme ao lado de Marina, encarou Eduardo. Você tem que enfrentá-lo. Fugir não vai adiantar. Se Otávio revelar esses documentos, não restará nada, nem sua fortuna, nem seu nome. No fundo da sala, Rogério se manteve em silêncio, mas seus olhos denunciavam o medo. Ele também conhecia a extensão das provas guardadas por Otávio. Eduardo respirou fundo, a mão trêmula sobre a carta. Pela primeira vez em anos, percebeu que não poderia resolver tudo com dinheiro. Precisaria enfrentar o homem que traíra, encarar a verdade diante de sua família,
e talvez perder tudo para salvar aqueles que ainda amava. Na mansão silenciosa, a certeza caiu sobre ele como uma sentença. A meia-noite seguinte decidiria não apenas seu futuro, mas também o destino dos Almeida. A manhã seguinte amanheceu cinzenta sobre a mansão Almeida. Marina não conseguiu dormir. As palavras de Henrique e a revelação da carta ecoavam em sua mente como um martelo incessante. Ao entrar no escritório do pai, encontrou a gaveta secreta entreaberta. Lá dentro, além da carta de Otávio, havia pastas antigas, cheias de contratos adulterados, recibos falsificados e assinaturas que comprovavam as fraudes cometidas anos atrás. Marina folheou cada documento com as mãos trêmulas. A cada página, a imagem que sempre tivera de Eduardo, o pai honrado, o homem de negócios impecável, se despedaçava. O orgulho que sentia pela família se transformava em desilusão amarga. Quando Eduardo entrou no cômodo e a viu com aqueles papéis, o choque foi inevitável. Marina, não era para você ver isso, disse ele, a voz embargada. Então era verdade, respondeu ela, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Todo o nosso conforto, a mansão, os carros, os jantares de gala, tudo construído em cima de mentiras. Eduardo tentou se aproximar, mas Marina recuou. Eu fiz escolhas erradas, sim. Mas foi para garantir que você tivesse tudo que eu nunca tive, justificou, a voz pesada de arrependimento. Não, pai, retrucou ela, o peito arfando de raiva. Você fez isso por orgulho, por poder. Nunca pensou em como esse passado poderia nos destruir. Clara entrou na sala nesse momento, tentando acalmar a filha. Mas até ela parecia exausta diante da verdade nua e crua. Henrique, parado à porta, observava em silêncio, percebendo que a família estava prestes a se despedaçar de vez. Marina caiu sentada na poltrona, soluçando. Eu não sei se consigo perdoar, pai. Você sempre dizia que nossa família era construída sobre valores. E agora descubro que era tudo fachada. Eduardo sentiu o peso esmagador da culpa. Viu na filha não apenas a dor, mas também a esperança de redenção. Era como se o julgamento final tivesse começado ali, dentro de sua própria casa. O passado havia finalmente emergido, e o clã Almeida estava à beira do colapso. A noite estava silenciosa quando Eduardo decidiu enfrentar o chantagista de uma vez por todas. O homem, Otávio, aguardava no salão de hóspedes com a pasta cheia de documentos que poderiam destruir a família Almeida. Clara e Marina estavam tensas, mas confiantes de que Eduardo faria a coisa certa desta vez. Com postura firme, Eduardo encarou o antigo sócio. Você já me tirou bastante no passado. Não vou deixar que acabe com a minha família, disse, sem vacilar. Otávio riu, convencido de que tinha a vitória em mãos. Mas Eduardo, agora mais sábio, havia preparado uma estratégia. Ele reuniu provas de que Otávio também havia participado de fraudes e apresentou-as diante dele. A sala ficou em silêncio. Pela primeira vez, o chantagista perdeu o controle da situação. Antes que pudesse reagir, Rogério, o mordomo que carregava anos de lealdade e erros, interveio. Com coragem, tomou a responsabilidade para si, entregando evidências adicionais que comprometiam Otávio de forma definitiva. Esse ato, porém, custou caro. Rogério assumiu a culpa por ter colaborado no passado, sacrificando sua liberdade para salvar a família. Eduardo ficou abalado, mas profundamente grato. Clara segurou sua mão, e Marina, apesar das mágoas, percebeu que o pai estava disposto a mudar. Henrique, até então visto com desconfiança, mostrou-se um verdadeiro aliado ao apoiar Marina e ajudar Eduardo a resolver os processos legais. Com o perigo afastado, a mansão deixou de ser um palco de segredos para se transformar novamente em um lar. Ainda havia cicatrizes, é verdade, as revelações não poderiam ser apagadas, mas a união foi mais forte do que as sombras do passado. No final, em um jantar simples, todos se sentaram à mesa. Eduardo, emocionado, ergueu um brinde não à riqueza, mas à família. Marina sorriu pela primeira vez em dias. Clara enxugou as lágrimas, e Henrique assentiu em silêncio. O clã Almeida, antes à beira da ruína, agora renascia unido. E,
Mesmo marcados pelo passado, aprenderam que a verdadeira herança não estava no dinheiro, mas no perdão e no amor que os mantinha juntos.